né? Eu acho que ele devia, assim, além de fazer um levantamento de custo, que eu acho que é bem interessante na questão administrativa dele, procurar um profissional, alguém que não esteja ligado, eu acho que seria interessante, pelo menos não esteja ligado a vendas, só vendas. Para ser uma pessoa que um responsável técnico que veja toda a questão social e tudo que a gente falou aqui, sabe? Questão da cadeia, né? Da cadeia. Eu acho que ver produtos, nem que ele pague por isso, por exemplo, uma consultoria de uma pessoa responsável, de estar indicando os melhores produtos, o controle biológico, que tem essa visão diferenciada. É o que eu queria, no caso, né? Um desejo meu. Um sonho meu que fosse assim, sabe? Mas era a minha... Eu acho que seria na verdade seria um sonho, mas eu acho que era bem cabível isso. E retornaria, acho que além do bolso, né? A natureza também agradeceria. É bom a gente ressaltar aqui, queridos, só fazer esse parênteses aqui, já vou dar a palavra para o Edmar. A questão, não há uma objeção, nem uma abjeção ao uso do defensivo ou do agroquímico. O que estamos falando aqui é o uso adequado e quando é necessário. Porque o que provoca, dizia, né, um sábio, que a diferença do medicamento e a droga, do que é bom e do que é ruim, está na dose, né? Bom, certo, Edmar? Sim. Me corrija isso, professor. Sabe, a gente precisa realmente adotar a medida correta de utilização de determinado produto. Então, se você tem um acompanhamento técnico, ótimo, você já está ajudando muito aí. Se você tem contato com os apicultores da região, melhor ainda, você não vai estar influenciando esses enxames aí. Tem a preocupação com os nativos, porque infelizmente ninguém está olhando neles, certo? Se eu tenho população nativa de planta ou animais aí, infelizmente a gente não tem essa preocupação, porque não geram aí uma produção direta, então infelizmente isso acaba perdendo aí. Eu e o Daniel, a gente estava vendo a bula de um dos defensivos aí que tem, o fipronil, e tem muito dado que nem está presente na bula. Tipo, tá lá, ação sobre decompositores. Aí tá lá, não especificado. Isso na bula do defensivo. Então, se tivesse com números, eu até já ficaria um pouco com medo. Agora, imagina se nem a informação ela existe na bula do material. Então, o que será que a gente pode ter ocorrido na análise de risco desse defensivo? Para a gente colocar um produto no mercado, ele precisa passar pela análise de risco. Então, eu preciso ter achar ou então tentar supor quais seriam os riscos que eu vou ter a nível ambiental, certo? Com aquele componente. Se a bula do defensivo não traz isso, como que eu posso confiar realmente? A única maneira que eu tenho é utilizar da melhor forma possível. Então, seria o único controle que a gente poderia ter aí. Então, é sempre tentar atuar dessa maneira, sempre com o responsável técnico do lado. Muito bem. Daniel, superado esses pontos, quais são os produtos da apicultura? E a comercialização economicamente é viável isso? Sim, hoje a apicultura é um bom negócio, né? Acho que eu posso dizer isso, que, por exemplo, se eu tenho a faculdade, tudo que eu tenho devido a, como eu sou sincero, que eu sou apaixonado, né? Então, hoje aqui a gente pensa dos produtos principais, a Própolis Verde, que é só no mundo inteiro, o único lugar que é produzido é aqui, né? Devido ao nosso japonês, China, e é produzido aqui devido ao nosso alecrim. Então, é um produto muito utilizado na China para fora. O Brasil até está começando agora trabalhos. Há 20 anos atrás, eu trabalhei com própolis, cera de abelha e apitoxina. Eu comprava 1 grama a $180 para fazer pomadas reumáticas. Sim, estão utilizando. E aqui, no caso, a gente trabalha com mel, né? Nosso mel também tem o mel do café, que é um mel diferenciado, que acho que nem toda região tem. Então, é um produto nobre, que geralmente, acho que nossa região cafeicultora tem esse produto. E tem o pólen e tem a apitoxina, assim, que eu nunca cheguei a produzir, mas Se dá microchoques na abelhinha e ela libera pequenas doses, e isso daí para tratamentos reumatoides, né? Reumatoides e outras aplicações. Me lembro que com a própolis nós fazíamos o extrato glicólico
e a tintura da própolis. Tá? Entre outras coisas, é um antibiótico natural. Você tem uma série de valor agregado a esse insetinho que faz um favorzão enorme de polinização. Meninos, nós temos aqui 5 minutinhos, vamos caminhando para o final do programa. Como sempre, o tempo fica curto, não dá para falar tudo. Vou deixar com vocês agora esses 5 minutos finais. Quem quer começar? Vamos lá. Hoje em dia, então, a gente percebe a queda dos grupos dos enxames aí. Então, isso é visível, mas é muito regional. Por exemplo, você não vai achar um dado nacional. Você não vai achar, por exemplo, o Ministério da Agricultura. Você não vai achar. Você não vai ter um dado sobre perda de enxame. Você não tem isso. Então, você tem locais, regiões aí que acabam fazendo esse levantamento e divulgam. Então, tá faltando conversar aí. Tá faltando as regiões começarem a conversar uma com a outra para a gente mostrar esse problema e escancarar esse problema para todo mundo. Então, a gente está precisando disso. Só que o defensivo ele é liberado. Eu posso utilizar. Vou seguir a maneira de utilização, então tudo ok. Mas se ele é liberado, qual vai ser a preocupação aí de eu obter um outro produto que faça o mesmo efeito e que não agrida as abelhas? Eu não tenho essa preocupação, porque ele é liberado, eu posso utilizar. Eu não estou preocupado com os grupos de abelhas, porque eu estou confiando na autofecundação. Então, não tem vantagens a curto prazo eu estar investindo em pesquisa ou eu estar procurando aí um componente, um controle biológico, um outro defensivo químico que atue da mesma maneira sem agredir. A gente tem essa preocupação, a gente tem pesquisa sendo desenvolvida para isso, mas enquanto a gente tem a liberação do defensivo por aqui, a gente não vai conseguir que essas pesquisas avancem aí. O fipronil seria o mais comum aí, e a gente tem outros também, principalmente derivados de nicotina. Então, que a ação no sistema respiratório é a primeira. Então, o neurotóxico fica mais exclusivo aí para o nosso fipronil. O restante, nicotina está atuando. E vale colocar que as plantas são bioacumuladores. Sim, sim. Daniel? Então, ressalto a minha preocupação aqui, né, devido a um inseto que eu defendo. Também sou biólogo, também defendo a natureza e eu fico preocupado, que até eu vi uma notícia agora que o Ministério da Agricultura está liberando vários produtos aí, então eu vi essa semana. Então, a minha preocupação, igual o Edmar falou, se um produto que é liberado pelo Ministério da Agricultura está causando morte, como foi feita esse trabalho, como foi liberado esse produto? Então, eu fico imaginando, igual o Edmar falou da bula, que eu não fiquei sabendo ali, não é determinado o problema, né? Não é determinado, então a gente ressalta uma preocupação muito grande. Como esses produtos estão sendo liberados e pode ser utilizado. Então, não tem jeito de culpar o produtor, não tem jeito de culpar o técnico responsável, o engenheiro agrônomo, porque, na verdade, foi liberado. E, na verdade, a agricultura gera tanta renda, né? E é necessário também, né? Eu também sou produtor, também, além de apicultor, né? Então, é essa preocupação que fica à tona, né? Devido a essa questão de uso, assim, de liberação e tudo mais. Mais uma vez, a questão recai na consciência, na conscientização do consumidor, do produtor, dos vendedores, das empresas, né? Que devem oferir seus lucros, né? Como administrador, eu oriento meus alunos a oferir seus lucros, mas que esses lucros sejam de maneira responsáveis e duradouros, né? Porque quanto melhor estiver o meu ecossistema, vamos dizer assim, eu vou ter uma produção mais rentável, vou ter uma melhor qualidade de vida para os meus funcionários, para mim, para a minha vizinhança e, obviamente, as pessoas que consumirem meu produto, consequentemente, vão receber os reflexos dessa minha consciência. Estamos chegando no minuto final do programa de Olhar Facica. Estamos falando sobre agrotóxicos e as abelhas, o impacto nas abelhas. Nós abrimos aqui o programa falando com a frase de Albert Einstein, e eu gosto muito de uma outra frase de Albert Einstein, que ele fala o seguinte: se eu já soubesse, eu não pesquisaria, né? Então fica um desafio, e depois a gente pode concluir esse programa também com a frase de Schopenhauer, né? Para a gente não viver aquela constante oscilação da ânsia do ter
e o tédio do possuir, né? Que nós possamos, de maneira sustentável, produzir, auferir os lucros dessa produção rentável, sustentável e agradável para os consumidores em geral. Você ouviu o programa Olhar Facica. Semana que vem tem mais.